Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nós te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, com todo o nosso ser, por essa mensagem, pela palavra do alto, que o Senhor vai nos dar hoje, e que vem para nos acalmar, Senhor, e que vem para nos dar paz e fortalecimento por dentro. Palavra essa que vem também para esclarecer e nos orientar a respeito de muitas coisas, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Senhor, a compreensão, o entendimento, a mente de Cristo ativada em todos, para a glória de hoje, para a palavra de hoje. Que a Tua palavra, Senhor, jamais venha nos faltar, pois ela é alimento para o nosso espírito. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve a Ele com suas palmas, em o nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Deus, pelas palavras do alto. Graças a Deus. O tema de hoje tem por título, anote, o mistério da vida e da morte. É a glória de hoje. O nome da reunião. O mistério da vida e da morte. E para falar desse assunto, nós vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Esse é um livro atribuído a Salomão, um homem considerado muito sábio. Aqui Salomão estava no auge da sua maturidade, da sabedoria, do entendimento da parte de Deus em sua vida. E você vai perceber isso. Só que antes de lermos o capítulo 12, verso 1, eu quero dizer uma coisa, meditar em algo muito importante antes. Em todo esse livro, na sua totalidade, Salomão ele diz assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se você manter a mão aqui e for para o capítulo 1, verso 1, você já percebe isso. Como também no capítulo que vamos ler, também tem. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Capítulo 1, verso 1. Livro de Eclesiastes. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que Salomão estava querendo dizer, pastor Sandro, com isso? Qual é a tradução dessas palavras? Vaidade, vaidades, tudo é vaidade. O que Salomão estava querendo dizer, vaidade, vaidades, na verdade, o que ele queria dizer, tudo é passageiro. Diga, tudo é passageiro. Tudo no mundo, abençoados. Dinheiro, beleza, corpo, tudo é passageiro. Pois a grande ilusão do homem é achar que as coisas daqui são permanentes. Esse é o grande erro do ser humano, achar que tudo aqui é permanente. E ele, Salomão, queria que o homem entendesse que tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que é tangível, tudo que é deste mundo que a gente vê com esses olhos físicos, são coisas que se esgotam, são coisas que se acabam com o passar do tempo. Mas o homem carnal, ele vive iludido que essas coisas daqui são as verdadeiras, quando na verdade as verdadeiras são as espirituais. E eu vou lhes provar. Tudo que você está vendo na sua frente agora, um dia acaba. Essa planta aqui de plástico, mesmo sendo de plástico, ela vai acabar um dia. Esse púlpito de acrílico, um dia ele vai ter um fim. Um dia ele se estraga. Esse terno aqui também que eu estou usando,
O corpo do pastor Sandro também. Um dia deixa de ser. Agora, o que não acaba é o espírito do pastor Sandro. Esse nunca acaba. É para todo sempre. O que você não vê, nunca acaba. Que é o meu espírito. Mas esse corpo, um dia tem um fim. Como o seu também. Então, você não deve se apegar às coisas que se acabam. Porque tudo é passageiro. Confiar, achando que vai durar para sempre. O meu dinheiro. Tem pessoas que estão caindo em um grave erro quando diz, isso é meu. Isso é meu, o meu dinheiro, o meu filho é meu, pastor. João Renato da Silva é meu. O meu netinho é o meu netinho. Quando a pessoa diz meu, já está em um grave erro, porque nada é seu, tudo é de Deus. Amém. Nós não temos nada aqui, nada. Se você meditar em casa, anote aí, Eclesiastes diz, 5,15, que você veio nu, e quando você for não vai levar nada, porque você quando veio não trouxe, e também quando você for para o céu paraíso também não leva nada. Então esse filho não é teu. Ele está emprestado a você temporariamente por Deus. Tudo é de Deus aqui. Teu filho é de Deus, você é de Deus, o marido é de Deus, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A minha esposa, eu vou usar ela como exemplo e a mim também. Graças a Deus por ela. Mas ela é de Deus. Um dia que Deus quiser levar, Ele leva. Quando Ele não quiser, Ele não leva. Como também, se Ele quiser me levar, Ele leva. Quando Ele não quiser, Ele também não leva. Ela não é minha, ela não me pertence, ela pertence a Deus. Então eu não posso ter esse erro dentro de mim. É meu, essa coisa meu. As pessoas têm a ilusão que as coisas são delas. Meu filho. Então Salomão, na sua sabedoria, depois de ter tido muito dinheiro, e ele teve, foi um homem muito rico, e provou muitas coisas como rei, ele diz, não confiemos nas coisas daqui. É a conclusão que a gente tem, e do que a gente vai ler também. Não confie nas coisas daqui, viva a sua vida da melhor maneira, mas saiba que tudo é passageiro. Não ponha o seu coração nas coisas materiais, ponha o seu coração acima de tudo em Deus abençoado. O que foi que você leu agora há pouco em Provérbios, capítulo 3, verso 5? Exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Reconhecer, confiar, colocar Ele acima de qualquer situação. E você será o quê? Bem-sucedido. Então é isso, ponha Deus acima de tudo. Porque se você põe o teu coração nas coisas materiais, se você perde, ou aquilo vai embora, a sua vida vai junto, a sua vida acaba ali. Você entra em tristeza, em depressão, porque o seu coração está naquela coisa, naquela situação ou pessoa. Se você casou, um exemplo bom a se pensar, por causa da beleza, um dia você vai ter uma grande decepção. Tem gente que casa por causa da beleza. Que cabelo lindo, que rosto, que corpo. Nossa, essa mulher, esse homem, é tudo o que eu queria. É tudo de bom para mim. É tudo de bom para mim. A beleza é uma ilusão também. Um dia, ela também acaba. A beleza física, ela com o tempo acaba. Agora, quem é maduro entende o seguinte, como anotei aqui. A beleza física não é a única coisa de valor em uma pessoa. Então, quando tu casa por amor, então a pessoa pode ficar de cabelo branquinho, velhinha, velhinho, mas se você casou por amor, não te incomoda os cabelos brancos. A mudança da pele, do rosto, do cabelo, do corpo, não te incomoda, porque você casou por amor. Você ama até o fim, é como você falou no altar, até que a morte nos separe. Agora, quando uma pessoa casa por causa do corpo, da beleza, quando começa a mudar, tem alguns que pula a cerca e vai procurar uma mulher mais nova ou um homem mais novo. Ou eu estou falando alguma mentira? É isso que acontece em alguns casamentos. Tem muita mãe solteira, mas ela não é mãe solteira porque ela quis. É porque aquele homem não quis mais.
Ele se casou com a beleza mudou, ele foi atrás de uma menina mais nova. Tem muita gente assim nessa situação. Separação não acontece porque, eu resolvi separar. Existem motivos. Se a gente procurar direitinho, existe. E que não é macumba e não é diabo. Se você for analisar direitinho, o histórico daquela separação, você vai ver que faltava amor, faltava respeito, faltava consideração, faltava fidelidade. E por esse motivo, aquilo que Deus uniu, acabou. Porque aquilo que Deus une, não é para um só cuidar, é para dois cuidar. E aquilo que Deus uniu, se eu não cuido, acaba. Então Deus uniu. Mas aquilo que Deus uniu, eu preciso cuidar. Porque se eu não cuido, acaba. Esse entendimento nós temos que ter em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. E voltando aqui ao capítulo 12, verso 1 de Eclesiastes, vamos lá? A gente avança ainda mais no conhecimento do tema de hoje. O mistério da vida e da morte. Aqui Salomão ele usa uma série de figuras, você vai perceber isso, dentro da sua sabedoria, para falar da velhice que um abençoado de Deus tem e da morte, né? Ele vai falar que enquanto tem pessoas crescendo, outras estão envelhecendo e morrendo também. E muitas que estão envelhecendo estão esquecidas, largadas, abandonadas. Muitos pais se encontram assim pelos filhos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no meio da reunião, tá certo? Para que você valorize em vida as pessoas. Porque depois que morre, não adianta mais. É em vida que você tem que valorizar ser o melhor filho para essa mãe, para esse pai. E ser a melhor mãe, o melhor pai para esse filho. É em vida, não é quando morre. Eu vou comprar agora o melhor caixão para ela, o melhor caixão para ele. Eu não quero que seja em um cemitério público, vai ser no particular, o melhor que tiver de São Paulo. Não adianta, não está vendo. Está morto. Não existe mais comunicação dele com os vivos, nem os vivos com os mortos. Essa pessoa não está ouvindo, diz a palavra, e a gente vai ver isso. E nem está aqui para sentir, para receber essa homenagem, esse seu carinho todo. Dia 2, agora, sexta-feira de novembro, foi o feriado de finados. A gente vê tanta homenagem, aí eu fico me perguntando, com os meus botões, fico pensando, será que essa pessoa fazia isso quando aquele parente estava vivo? Aquela mãe, aquele pai? Será que dava tantas flores, como tem tanta flor lá no cemitério? Assistindo uma reportagem por esses dias, eu vi muitas mães, muitos pais, largados, deixados de lado no asilo, sem visita. E o que eles mais queriam, o pedido geral de todos, na medida que cada um estava sendo entrevistado, eu gostaria de receber a visita, o abraço, o carinho do meu familiar, do meu filho, do meu parente. É o que eles mais queriam naquele momento. Porque estão ali, largados e abandonados. Aí quando morre, família, temos que fazer o melhor por essa pessoa. Agora. Agora não adianta mais. A gente tem que valorizar em vida as pessoas. Em vida. Guarde isso no seu coração, em vida. Você filho, você mãe, você pai, em o nome de Jesus. Já te adianto um pouco do que nós vamos tratar no meio da reunião, em o nome de Jesus. E Salomão começa o capítulo 12 de Eclesiastes, verso 1, dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ele está falando aqui que vem a velhice, e com a velhice vem o enfado, o cansaço da vida. E não é verdade? Com o tempo você sente o cansaço da vida, nisso aqui que se chama vaso de barro, corpo de carne. No início do verso diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Será que é só na juventude? Ou isso aqui é para todas as idades, lembrar do Criador? Todas as idades. Lembrar de Deus é reconhecê-lo em todos os teus caminhos. É você depender de Deus para tudo.
tudo abençoado. Ser uma pessoa humilde diante de Deus. Como nós temos na livraria esse tema, humildade diante de Deus. É a capacidade de você reconhecer, sem Ele eu não posso fazer nada. Lembrar de Deus nas suas orações, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas decisões, quando você está perto de fazer alguma coisa, comprar algo, reconhecer Deus, meter Deus no meio disso, lembrar de Deus nisso também. Na hora que você vai comprar uma coisa, mudar de trabalho, fechar um negócio, ou quando você está perto de entrar num novo relacionamento, orar, falar com Ele, antes de qualquer coisa. É o que diz Provérbios capítulo 16, verso 4. Que antes de você realizar qualquer coisa na sua vida, conversa com Deus. E lá diz que as coisas se estabelecem, você será bem-sucedido. É muito linda essa evidência. Anote Provérbios 16, 4 e depois leia. Lá está descrito dessa maneira que quando você coloca diante do Senhor, conversa com Ele antes daquilo que você vai resolver, daquilo que você vai comprar, desse novo relacionamento. Enfim, você será bem-sucedido. Pastor, por esses dias eu vou fechar um negócio, eu vou trocar de carro. Fala com Deus antes. Senhor, receba os teus anjos ministrando para que eu feche o melhor negócio, para que aconteça o melhor preço na compra desse carro, em nome de Jesus, para que eu não saia no prejuízo, em nada. E se aquele lugar que você está indo não é o bom ainda, lá vai acontecer uma situação que você vai descobrir um outro e vai fechar negócio no outro. E você vai dizer, graças a Deus que eu não fui tão apressado, porque senão eu ia perder. Aqui foi melhor. Então, ore antes de qualquer decisão que você for fazer. Isso é lembrar do teu Criador. É simples assim. Não precisa você subir no monte, não precisa você se jogar no chão, debaixo do banco da igreja. Não. Você pode conversar com Ele lá no seu trabalho, na sua casa, aqui. Enfim, do jeito que você se sentir à vontade. Mas fale com Deus. Um ministério que fala, aqui não precisa orar, não precisa falar nada, porque já somos abençoados. Pegue o seu banquinho e sai de fininho. Porque a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, diz que nós temos que orar. Nós temos que falar com Deus, nós temos que ser perseverantes. Senão não estaria falando aqui. Tá certo? Lembra-te, isso é muito importante. Verso 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, do resplendor da tua o quê? Vida. Aqui ele está falando que na velhice, que todo abençoado de Deus um dia vai ter, que eu recebo que você viva bastante, viva muito, uma velhice ditosa, abençoada, com longevidade, mas vai chegar um tempo que os seus olhos não vão enxergar como antes. Muda. Não é verdade, abençoado? Muda ou não muda? Está aqui um exemplo disso, né? Os nossos olhos com o tempo mudam. Então chega um tempo que já não é mais como antes. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Seguindo o verso 3. Nesse verso 3, Salomão começa a entrar numa alegoria, numa série de figuras, que significa e que aponta para o corpo, o nosso corpo de carne. Olha só, verso 3. No dia em que tremerem os guardas da casa. Os guardas da casa significa aqui os braços e as mãos. A casa que ele compara aqui é o seu corpo. Quando alguma coisa vai lhe atacar, como que você se defende? Com o braço e as mãos. Não é verdade? Quando alguma coisa vai atacar você. Mas um dia eles tremerão. Não terão a mesma força, o mesmo vigor de outrora. Então, Salomão, dentro da sua sabedoria, ele vai falando da velhice de um abençoado de Deus. O que acontece? No dia em que tremerem os guardas da casa e os teus braços se curvarem,
Os homens outrora fortes, olha só, hein? Outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Vamos por parte. Aqui fala os homens outrora fortes. O homem que era forte, um dia anda curvado pelo peso da velhice. E o que são os moedores da boca? São os dentes. Há uma mudança, né? E cessarem os teus moedores da boca, por já serem o quê? Poucos. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. Você não consegue enxergar como antes. A visão se torna fraca. Algumas pessoas acabam perdendo toda ela, né? Na sua velhice, ela acaba não enxergando quase nada. Verso 4. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem? No dia em que não puderes falar em alta o quê? Voz. Com a velhice, né? A pessoa, ela já não possui mais aquela voz de antigamente. Ela quase não pode pronunciar palavras. Quem já se deu conta disso na vida de algumas pessoas que já estão passando pelo processo da velhice? Fala pouquinho, devagarinho, por causa da idade, por causa da velhice. Um dia isso vai chegar. A velhice chega para todos. Não é verdade? No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, na velhice, o abençoado de Deus já não consegue ouvir como antigamente, já falando aqui da audição. Salomão, dentro da sua sabedoria, vai falando da audição do abençoado de Deus. Como também quando temeres o que é alto. Eu acho que nessa parte aqui eu já estou ficando velho. Porque eu tenho medo de altura já. Já não tenho mais aquela coragem antigamente. Quando você chega a uma certa idade, você teme ficar em lugares altos, né? Não é verdade? Eu acho que eu já estou começando a ficar velho. Porque eu não gosto mais de ficar em lugar alto. Antigamente eu tinha uma coragem, principalmente aqueles toboágua, né? Nossa, que coragem eu tinha. Agora eu fico lá embaixo só olhando. É verdade. Né, Rose? Eu e a Rose eram dois corajosos. Agora não. Passou. E aqui ele segue. E te espantares no caminho. E te espantares no caminho. Medo de cair ao caminhar. Quando a pessoa envelhece, essas coisas começam a aparecer, né? Ela tem aquele medo de cair. Fulano, dá para você ir junto comigo ali? Tem medo. E depois ele diz, e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Falando aqui dos cabelos brancos de um abençoado de Deus na sua velhice. Como os do pastor Heraldo, né? Eu acredito que essa parte se encaixa perfeitamente com ele. Então, um olha para o outro. Lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim. Né? A senhora não fala nada, só fica quietinha como eu, né? A gente fica quieto. Fica escondido. A gente fica quieto aqui. O abençoado de Deus na sua velhice, né? Acontece isso. Por mais que o pastor Aldo pinte, mas vai aparecer aí. Não tem jeito. Olha, lendo isso aqui, e o que vem adiante, é muito bonito a simbologia, as metáforas que ele usa para mostrar a velhice. Que se você lê de qualquer jeito, o entendimento não é o mesmo que nós estamos tendo aqui. A pressa. Eu vim aqui porque eu quero saber de outra coisa. Não, eu quero. Calma, abençoado. É isso que Deus quer para você hoje. Te dar a compreensão da velhice, para que você tenha um coração melhor. Porque enquanto muitos estão crescendo, enquanto muitos estão nascendo, outros estão envelhecendo. E Deus quer que a gente ame mais, em nome de Jesus.
quem a gente tem deixado de canto, de lado, por estar velho. Eu me faço entender? Essa palavra é muito importante para depois você pegar o CD e dar para o teu filho ouvir. Ou você acha que ele não precisa ouvir? Já pode guardar o seu? É dever de um filho amar e respeitar pai e mãe até o fim. E não é porque cresceu que você não tem mais autoridade com ele. Você tem até o fim. É palavra de Deus. Mas ele já está casado. Mas você, com jeitinho, respeitosamente, você chega junto, conversa, orienta, aconselha, para que ele seja bem-sucedido naquele casamento em nome de Jesus. Seguindo, verso 5 ainda, né? E o gafanhoto te for um peso. E o gafanhoto te for um peso. A perda da mobilidade. A pessoa vai perdendo a capacidade de se movimentar. Você já não tem aquela rapidez de antes, né? De correr, de fazer as coisas. Ah, pastor, antes eu subia, descia, eu pintava a casa, eu era pedreira, eu reboquei já aquela casa minha lá, já fiz tanta coisa, pastor, mas hoje eu não tenho mais aquele vigor de antes, não. Ela já sente o peso nas costas, o corpo, a pessoa sente o peso do corpo. Essa é a verdade. E o gafanhoto te for um peso, e te pereceu o apetite. Aqui não fala só do apetite de comida, mas também apetite sexual. Isso acontece. Na velhice com o tempo vai acontecer isso também. E segue. Ponto importante, atenção aqui agora. Olha o que a palavra de Deus afirma para mim, para você e para quem está me ouvindo agora, nesse exato momento. Porque vais a casa o quê? Eterna. A Bíblia está afirmando. Aqui não está dizendo que talvez você irá à casa eterna, se for bonzinho, quem sabe você vai. Não. Você vai à casa eterna. Essa passagem não deixa dúvida que o homem morre segundo a carne, mas o espírito volta para quem? Para Deus. Essa ideia que fica vagando, que fica numa sala, que fica numa antessala, que fica num purgatório, que vai para o inferno, não é o que afirma aqui. E nas conclusões do que vem adiante. Porque vais à casa eterna. Você não vai para um purgatório, ou para o inferno, como muitas igrejas ensinam por aí. Seguindo, porque vais à casa eterna, e os planteadores andem rodeando pela praça. Falando aqui da morte de um abençoado de Deus, segundo o quê? A carne. Está dando para você perceber isso, abençoado? Quem está percebendo? Diga amém. Amém. Você está percebendo Salomão, dentro da sua sabedoria, contando o que acontece no corpo de uma pessoa? Um dia é jovem, amadurece, cresce, depois envelhece e morre também. E o seu espírito vai para Deus. A gente vê aqui nessa parte que nós acabamos de ler aqui, pessoas chorando. Então está falando aqui do momento que existe na morte de um abençoado de Deus. Existe o choro, o luto. E é um momento que aparecem pessoas querendo valorizar, homenagear. Infelizmente tem pessoas que só deixam para valorizar quando perde. E é um ponto que eu quero que você entenda também. Quando perde. Que só nesse momento, quando a pessoa morre, resolve valorizar o pai, resolve valorizar a mãe, o filho, o irmão, ou um outro parente da família, quando morre. E é em vida que a gente tem que valorizar alguém. Não é na morte abençoado. Quando morre, não adianta mais. Diz aqui o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, verso 5. Porque não há mais comunicação dessa pessoa com você, e nem adianta o que você fala, o que você faz, porque ela não vai estar recebendo, nem sentindo, nem tocando, nada desse tipo, ou recebendo essa homenagem.
É só você anotar para ler depois. A pessoa não está mais viva para ver, para ouvir, para sentir, receber sua homenagem. Não existe mais comunicação dos mortos com os vivos. Não espere perder alguém para valorizar, não espere perder o pai para valorizar, não espere perder a sua mãe para valorizar, como por exemplo, com o melhor caixão, com um espaço melhor no cemitério, de preferência particular, com a melhor coroa de flores, uma lápide de bronze. Não, tem que ser o melhor. O conhecimento nos chama a valorizar alguém em vida. Então, abrace, ame em vida. É em vida que você tem que amar, é em vida que você tem que dar carinho, atenção, é em vida que você tem que ser o melhor filho, a melhor mãe, o melhor pai. Tem mãe, que na sua velhice o filho não está nem aí, não dá atenção, não liga, não cuida. Tem filhos que jogam num asilo e lá esse pai, essa mãe estão esquecidos, abandonados, largados. É muito triste a gente ver. Tem filhos que não têm sentimento. São pessoas secas. Infelizmente, existem pessoas assim. Então, é em vida que a gente tem que valorizar uma pessoa. É em vida que você tem que valorizar o seu pai e a sua mãe, em nome de Jesus. Quando morre o pai ou a mãe, tem familiar que toma logo a atitude de fazer as coisas, o melhor enterro, o melhor velório. Não adianta mais, abençoado. Vamos meditar, mantenha a sua mão aqui, só para confirmar com o Bíblia que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, para que não fique só nas minhas palavras. Olha só, Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte, grife essa parte, tá? Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo o quê? Do sol. Aqui o verso fala por si só. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo o quê? Do sol. Então depois que morre, abençoado, não adianta você querer fazer o melhor em tudo. Será que em vida a pessoa estava com essa disposição? Não sei. Outra coisa, olhe para mim, que eu quero aproveitar a oportunidade de esclarecer. Sexta-feira, no início da reunião eu comentei e volto a repetir, sexta-feira agora foi dia 2 de novembro, tivemos aí o feriado de finados, dia dos mortos, que não existe na Bíblia. Isso é claro para nós. Só para deixar bem esclarecido, tem pessoas que têm a seguinte dúvida. Hoje, com o conhecimento da graça, da palavra de Deus, pastor, será que é errado eu ir lá no cemitério? Não existe nada de errado uma pessoa movida pela saudade do parente fazer uma visita ao cemitério. Já que existe feriado, abençoado, aproveita, vai lá, verifica se está tudo em ordem, cuida do túmulo, né? E verifica se ainda está lá, né? Porque tem casos que nem está lá e a pessoa está lá limpando, cuidando, e quando ela se dá conta, chega outra família, não, esse aqui é o meu marido que está aqui. Não, quem está aqui é o meu marido. Não, senhora, é o meu marido que está aqui. Eu já presenciei uma situação, já tinha sido removida a pessoa do local, da cova, chegou um grupo, acendeu vela, colocou flores, etc. e tal, e depois chegou uma outra turma para fazer a mesma coisa. E foi isso que aconteceu, que eu acabei de dizer para vocês agora. E isso acontece. Então é bom você ir lá, cuidar, etc. e tal. Visitar. Não existe nada que condene você, movido pela saudade. Abençoado. Nós aprendemos naquele tema, considerações sobre a alma. A alma é justamente onde está os sentimentos, o sentir, o desejo de ser amado, as emoções, etc, etc. As lembranças, como também o ódio, a vingança, a tristeza e outras coisas mais. Então, movido pela saudade, as pessoas vão. Então não há nenhum problema nisso.
o que você não deve fazer é orar pelos mortos. Meu Deus do céu, tem muitos lugares que ensinam isso. Ensinam as pessoas a orar pelos seus antepassados, pelos mortos, pelo seu pai, pela sua mãe. E tem pessoas que vão ao cemitério também com esse propósito, dependente de algum ministério, vai lá para orar, para acender uma vela, ou para pedir para o parente morto ajuda. Ô fulano, me ajuda. Ô finado, me ajuda, porque está difícil, João, viu? O João está me dando trabalho. Eu preciso que você me ajude. A tua filha, olha, enquanto ela não casar com aquele rapaz, está difícil, viu? Então eu preciso que você me ajude, Zé. Me ajuda, Zé. Onde você estiver, me ajuda. Então isso não convém, você pedir ajuda. Isso é algo contrário à palavra de Deus. Eu brinco assim para descontrair você, mas é algo contrário à palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, por que o senhor gosta, em todas as suas mensagens, já percebi isso, do senhor dar a referência? Para você saber onde está escrito. Para você verificar, para você... Não, ele está falando uma coisa, e para ele ganhar tempo, ele está me dando o versículo para eu ler depois. Então, quando você chegar em casa, primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5 diz que só existe um que intercede por nós, Cristo Jesus. Então, se tu quer pedir alguma coisa, não pede para o parente que já morreu. Pede para o Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Bom, pastor, mesmo com esse esclarecimento, eu prefiro continuar pedindo para o meu ex-marido falecido, finado. Você é livre. Peça para ele, peça para o presidente que já morreu há tantos anos lá atrás, para ajudar o país hoje, em 2018. Faça o que você bem entender. Porém, você já tem um conhecimento de como se deve fazer. Não é verdade? A gente só faz o errado se a gente quiser. Mas você é livre para fazer o errado. Mas a Bíblia diz que não convém. Mas você é livre, quer fazer, faça. Mas não convém você ficar ali, na frente de um túmulo, conversando com alguém que não está mais ali, que não está mais ali para te ouvir, porque já cessou a comunicação, porque já está no Senhor, o seu Espírito. As pessoas deveriam ser mais inteligentes com a mente de Cristo que possui. Amém, igreja? Está claro esse ponto para vocês? Outra coisa, agradecer por uma bênção recebida se faz a Deus também. Porque tem pessoas que agradecem a quem já morreu. Obrigado, mãe, obrigado, pai, eu consegui um emprego. Eu tenho certeza que vocês daí estão me vendo e estão me ajudando. Isso é um engano, hein? Da carne. Tem muitas pessoas que se comunicam dessa maneira. Elas falam, eu não sei se é a saudade em extremo que coloca a pessoa nessa condição. Ela fica tão certa, tão convicta que está sendo ouvida e atendida. Ela acredita dessa maneira. Foi mamãe que me ajudou. Eu consegui graças à mamãe. Mamãe, aonde ela está pedindo por mim ao Senhor Jesus Cristo que me ajude. O pastor pensava assim. Espero você amadurecendo com a sabedoria de hoje, em nome de Jesus. Se algo você tem que ser grato, seja a Deus. O Criador, o Pai dos Espíritos. O Pai dos Espíritos. É o que está em Hebreus. Que Deus é Pai dos Espíritos. Se Ele é Pai dos Espíritos, então é o Criador de tudo. Então, vamos direto à fonte. Amém? A fonte é de lá que saem todas as coisas para a gente. Voltemos ao capítulo 12 de Eclesiastes, verso 6. 12, 6. E diz assim, Eclesiastes 12, 6. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. O seu corpo tem um espírito, quando o espírito se separa do corpo, o corpo perde a vida, porque o espírito é a energia do corpo. Essas são as palavras
que Salomão aqui está querendo nos passar, nos ensinar o que acontece, o corpo e o espírito. É por esse espírito, esse fio de prata que nos mantém ligado a Deus, é por esse espírito alimentado que você recebe vida e paz. E sai daqui fortalecido, hein? Fortalecido, leve, porque você foi nutrido pela palavra de Deus. Quantas pessoas dizem, eu já ouvi muito isso, e ouço sempre, pessoas que dizem depois da reunião, eu fui à reunião, estou saindo dela leve, saiu de mim um peso, graças a Deus que eu fui congregar. Sabe por que você sente isso? Como se estivesse saindo um peso de você? É porque o seu espírito foi nutrido, que é o que está dentro do corpo e dá vida para o corpo se mover, se movimentar. Veja que quando sai o espírito, acaba tudo. E é esse espírito que nos mantém ligado a quem? A Deus. Dentro desse corpo. E uma vez ele nutrido, ele te fortalece, ele te dá ânimo. Amém? Quando você congrega, o seu espírito se alimenta. Começa a abrir em você os olhos do entendimento. E desaparecem as doenças, depressão, tristeza, solidão, medo. Você passa a ter sabedoria para prosperar. Com o espírito alimentado, você recebe vida. Amém? Vida. Você recebe vida. Mas para isso, congregue, abençoado. Congregue. O que mais entristece um pastor em graça hoje é ver na internet pregadores pregando contra o congregar. Que as pessoas, ela deve ficar só na frente de um computador o tempo todo. Nós temos que reconhecê-lo. Lembra-te do teu Criador. Meu Deus, tem pessoas que elas não louvam, não falam com Deus, não separam um tempo para meditar na palavra, não congregam. Como que consegue? Porque eu não consigo. O meu coração se assemelha, eu penso como Davi. E olha que Davi foi um homem segundo o coração de quem? De Deus. Porque ele tinha sede do saber, sede de amar a Deus, de cantar para Deus, louvar para Deus. Meu Deus do céu, como é bom a gente amar a Deus e ser amado. Quem muito ama a Deus é amado. Você recebe paz, abençoado, tranquilidade. Não é que as pessoas que não congregam, não vêm, desprezam, elas deixaram de ser filhos. É que essas pessoas sofrem mais. Poderiam sofrer menos. Porque quando a gente congrega, a palavra é tão maravilhosa, ela nutre tão bem o nosso espírito que a gente sai com um problema resolvido dentro da nossa cabeça. Sabe de uma coisa? Eu vou me livrar dessa mágoa, isso está me adoecendo. Você já resolveu uma questão em você, dentre as muitas. Sabe que essa palavra toda tem razão? Eu preciso valorizar em vida o meu filho. Eu preciso valorizar em vida a minha mãe e o pai que eu tenho. Porque é lá no cemitério depois, por não fazermos isso hoje, que você entende o valor de um pai e de uma mãe. Que falta faz a minha mãe, pastor? Que falta faz o meu pai? Eu sinto tanta saudade. E o bom vai ser você sentir essa saudade sem remorso, sem aquela condenação. Tem pessoas que leem a Bíblia e dizem, nenhuma condenação há. Mas vai andar na carne para ver se você não vai sentir condenação. Vamos pregar o Evangelho e vamos ter cuidado. E onde as pessoas vivem assim, sabe, sem se reconciliar, nenhuma condenação há. Mas vai andar segundo a carne, porque andando segundo a carne você vai sentir condenação sim. Você será contristado por Deus, para que haja em você um arrependimento. Paulo fala isso na carta dele aos Coríntios. Você vai sentir uma tristeza para arrependimento, porque você é filho. E Deus não te colocou nesse corpo para andar e viver segundo a carne, só em busca dos seus interesses, não. Tem pessoas que pensam que veio a esse mundo só para trabalhar, ter muita casa, carro do ano e fazer sexo, e ter um monte de filho, para depois que cada um cresça, dê isso e aquilo para ele, ou para ela. Parece que veio esse mundo só para isso. Tem gente que vive nesse mundo como animal. Nós não somos animais, nós somos seres espirituais. A gente veio aqui, se vestiu de um corpo de carne para servir a Deus. Tem um propósito nisso tudo.
Tem pessoas que pensam que viver aqui não, eu tenho que trabalhar para eu ter minha aposentadoria. Ela pensa que o esforço dela, a luta dela vai ser só para isso. Eu tenho que chegar na minha aposentadoria. E agora, pastor, com essa situação nova, tá difícil, viu? Eu estou arretado, como diz o outro. Pensa que vê o mundo para isso. E outras coisas mais, o apego às coisas dessa vida. Isso tudo aqui é passageiro. Abençoado, Tiago diz que a nossa vida é como uma nuvem. Hoje está aqui e amanhã ou depois não está mais. Aí o dinheiro fica. Fica. Esse dinheiro que você, misericórdia, nem para ajudar uma pessoa da família, você tira da caderneta de poupança. Nem para você mesmo. Que você está projetando para o futuro, sempre futuro. E você sabe se lá com 80 anos, quando eu tiver com 72 anos, eu vou fazer todos aqueles passeios, a viagem dos meus sonhos. Abençoado, aproveita a tua vida agora, faz essa viagem agora, porque você não sabe amanhã ou depois se você vai estar vivo segundo a carne. E aí é onde Paulo diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O apego, né? E a pessoa deixa de comer uma boa comida, de comprar um sapato melhor. Não, eu tenho que botar na poupança, eu tenho que poupar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. E acaba ficando por um parente, talvez, que nunca trabalhou, nem está trabalhando. E como ele é o único da família, vai ficar com tudo que é teu. Beleza, hein? Aquele carro que você tem ciúme quando alguém entra, para não sujar o tapete. Eu tenho mesmo. Se vai entrar, bate o pezinho. Eu tenho um ciúme do meu carro, pastor. Um ciúme tão grande daquele carro. E o controle remoto da minha televisão nova, de 55 polegadas, pastor. O meu neto não pega no controle, eu coloco no mais alto da estante. A louça do meu casamento, eu tenho 25 anos de casada, eu tenho. Mas eu tenho aquela louça, eu não usei até hoje, pastor. Vai ficar para quem isso aí? A roupa do seu filho. Tem gente que guarda tudo. Eu tenho a mantinha do João. A mantinha do João está até hoje, pastor, do meu bebê. Meu bebê está com 20 anos, mas a mantinha está lá guardada. Dá para quem precisa, abençoado. Desapega. Desapega. É assim que a gente tem que viver em graça. São essas coisas que a gente também precisa aprender. E aí, desapegando, você está se despojando do velho homem. É uma forma de você entender o que Paulo também diz. Se despojar do velho homem é você se desapegar também das coisas que você tem apego e briga por aquilo. Verso 7. E o pó, que é a carne, volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, quem o deu. Então não há dúvida que o espírito volta a Deus. Chega um dia que depois tudo volta para o seu lugar. Qual livro estamos lendo aqui hoje? A Bíblia. Diga a Bíblia. E a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim. Então é ela que está dizendo. Quando o vaso de barro morre, o espírito volta para o Criador. E aí se vê, e aí se percebe, se entende que não existe o quê? Morte para o espírito. E sim uma passagem, né? Dessa para o paraíso. Tem pessoas que falam lá fora, dessa para melhor, né? Dessa para o paraíso. É uma passagem. Teu espírito não morre, abençoado. Ah, mas eu acredito que morre. Então tudo bem, eu não discuto com você e você não discute comigo. Eu fico com a palavra e você fica com a sua filosofia do livro tal que aquele escritor disse que morre. E eu fico com a Bíblia. E a gente fica em paz. Você do seu lado e eu do meu. Pronto. Só quem dá o sopro, o fôlego de vida, pode tirar. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 17, verso 25 e 28. Lá diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em casa medite. Lá fala que o Criador, Ele nos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, verso 25 ao 28. Só aquele que nos dá o sopro, o fôlego de vida, é o que tira. Ok? Verso 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo
é vaidade. Traduzindo, tudo é passageiro. O que é a nossa vida humana aqui? Uma nuvem que hoje está aqui e amanhã ou depois não mais. Tiago capítulo 4, verso 14. Para você meditar em casa. Tiago 4 é o capítulo, verso 14. Um dia o cântaro, se quebra, se desfaz e o espírito volta a Deus, como a gente acabou de ler. Então, enquanto você está aqui, viva a sua vida tendo compromisso com Deus. Isso é muito importante. Viva, desfrute dela, do que Papai Deus está te dando nessa vida abençoada. Eu recebo você vivendo bastante, muito, mas tendo compromisso com Deus, porque tem gente que está tão preocupado em guardar dinheiro, em viver aqui, que não vive a vida, porque está preocupado em guardar dinheiro e comprar mais bens. Estou tão preocupado com isso, e fica um morto rico. O morto que eu digo é no sentido das coisas espirituais. Ela não tem interesse, nada coisa. Não, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo de ir para a igreja, não, nem posso, nem dá, nem vou. Tenho que trabalhar, eu tenho que poupar, eu tenho que comprar casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar mais bens. Eu preciso ter casas alugadas. Vai ser uma aposentadoria para mim. Eu preciso. Não me fala de igreja, não. Não me fala desse pastor também, não, que eu não quero saber. Oi, que coisa, não fala dele, não. Eu não vou, não. Então fica um morto rico, Felizmente. O dinheiro é para você aproveitar a vida aqui abençoada. E que Deus lhe dê, e muito. Mas tenha sabedoria e equilíbrio. Paulo escreve a carta às suas Filipenses e exorta acerca da moderação. Moderação é equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio com as coisas. Não é pecado. Não há nenhum mal, não é errado você querer possuir, querer ter uma casa melhor, um carro melhor, ter conquistas em sua vida. O erro é você deixar de ter compromisso com Deus por causa do que é matéria, do que perece, daquilo que se esgota, se acaba, como nós aprendemos no princípio, e que tem um fim. Morre a carne e fica tudo o quê? Aqui. Eclesiastes 5,15 diz algo lindo. Vamos fechar com essa leitura? Terminar com essa leitura, 5,15? Eclesiastes 5,15. Como saiu do ventre de sua mãe, como foi que você saiu do ventre da mãe? Diga, nuzinho da Silva. Careca e banguelo. E como você volta? Do mesmo jeito. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Está vendo, meus irmãos? Tudo você tem que desfrutar ao máximo aqui. É em vida. Diga, em vida. Essa coisa de ruas de ouro, e que lá eu vou ter uma casa melhor, e que lá eu vou ter uma prosperidade melhor. Esquece isso. Você nem vai ter lembrança do que é aqui lá. Porque estando lá, o que é daqui se encerra. Nós aprendemos isso no tema Considerações sobre a Alma. Diga obrigado, Deus, pelas palavras do alto. Eu recebo você, abençoado, apegado com amor a Deus. Com amor a Deus, amando ao seu Criador, lembrando-se dele sempre, todo dia. Acordou de manhã, obrigado, meu Deus, eu estou de pé, eu estou vivo. Essa dificuldade não é maior do que a tua grandeza. Eu posso, eu vou suplantar, em nome de Jesus. E já recebo os teus anjos ministrando ao meu favor. Sabe por quê? Por uma razão muito simples você vai vencer isso aí. Primeiro, você é mais que vencedor. Segundo, o Salmo 91 diz que você, se apegando a Ele com amor, Ele livra você. Ele vai responder às suas orações. E te dá longevidade, saúde. Mas é necessário a gente se apegar a Deus com amor. Não pode haver frieza. Não deixe as más conversações esfriar você. Eu vou congregar. Aí chega alguém, não, precisa não. Leia a Bíblia em casa. Não, eu vou meditar, eu vou orar. Não precisa não, porque Deus já sabe o que está na nossa cabeça. Isso tudo são coisas para esfriar você. Daqui a pouco vão estar falando na internet que você não precisa falar o nome de Jesus porque é da lei.
Eu não duvido, está pertinho de chegar já isso. Isso é da lei, 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 isso é da lei. Daqui a pouco o ser humano não vai estar mais conversando com Deus. Que triste vai ser. É por isso que Paulo diz, alertando a igreja e os seus pastores, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E ele vai trazendo uma relação aonde vai acontecer esse esfriamento. Medita em casa e você vai crescer e valorizar mais e mais o que você está recebendo aqui em nome de Jesus. Então recebo você apegado a Deus com amor, congregando, firmando seus passos na palavra da graça de Deus, porque se você se apega com amor, você recebe o que você precisa. E tudo no seu devido tempo. Declaro você tendo o melhor dia da sua vida, um domingo de muitas alegrias, e uma semana com muita ministração de anjos ao seu favor. Bom dia a todos. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas. O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Tchau a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.